Como tocar na igreja mesmo sendo iniciantes. Seguindo essas dicas, você vai abençoar a sua igreja. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é como tocar na igreja mesmo sendo iniciante. Seguindo essas dicas, você vai abençoar sua igreja. Obviamente que existem inúmeras possibilidades, temas diferentes para podermos estarmos estudando o nosso instrumento, e eu vejo que muita gente acaba não tendo resultado, mesmo vendo muitos vídeos aleatórios na internet. Por que isso acontece? Porque normalmente quando a gente ganha um instrumento, a primeira coisa que a gente faz é entrar na internet e procurar aulas sobre teclado. Mas sem ter um plano perfeito, sem você ter uma didática, um cronograma para poder estar seguindo, obviamente que fica difícil, porque cada dia você acaba estudando um assunto específico diferente, mas você não consegue ter um contexto ali e um passo a passo para poder estar seguindo. E no final das contas, você acaba ficando superficial em vários temas diferentes e não consegue aprofundar em absolutamente nada. E isso é o que eu percebo muitas pessoas sendo dificuldades, e obviamente que para a gente resolver isso, a gente precisa estudar e focar no que realmente é essencial para começar a ter resultados expressivos e podermos estar tocando na igreja com segurança. Então, antes da gente ir para a parte prática, se esse tema te interessa, se você está curtindo essa aula, não esqueça, deixe o seu gostei, seu joinha, o seu like, porque dessa forma esse conteúdo chega muito mais longe e a gente consegue ajudar muito mais pessoas a se tornarem músicos e tecladistas preparados para tocar na igreja. Então, como que a gente consegue tocar na igreja mesmo sendo iniciante? A gente precisa de 3 pilares essenciais. E eu sei que muitos de vocês, pelo fato de não ter esse plano perfeito, acabam estudando de tudo, mas foca no que realmente vai te dar resultado, no que é essencial, e posteriormente você pode estar aprofundando e estudando outros temas. E o que são esses 3 pilares? O primeiro deles é você conhecer os acordes maiores e menores. Quando eu falo sobre acordes maiores e menores, eu estou falando sobre Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, você ser capaz de tocar qualquer um desses acordes. Mas não só os acordes maiores e menores, mas também os sustenidos. Por exemplo, Dó maior, Dó sustenido, Ré maior, Ré sustenido, Mi maior, Fá maior, Fá sustenido, Sol maior, Sol sustenido, Lá maior, Lá sustenido e Si maior e Dó maior. Também os acordes menores, sustenidos e os acordes bemóis. Por quê? Em determinado tom que você for tocar, você vai precisar dos sustenidos ou dos bemóis. Se você não souber, obviamente que você vai se limitar e já vai ter dificuldade na hora de estar tocando na igreja. Então, primeiro passo, conhecer, estudar e aprofundar nos acordes maiores, menores e sustenidos e bemóis. Automaticamente você já será capaz de tocar qualquer coisa que aparecer, qualquer acorde, qualquer nota na sua frente. Agora, a gente tem o nosso segundo pilar, que vai ser você conhecer e saber ler cifras. Por que cifra, professor? Porque entre todas as linguagens é a mais prática, a mais direta, a mais rápida de você aprender. E é onde a gente consegue encontrar um arsenal de cifras e de hinos muito maior do que qualquer outra linguagem musical. Para quem não sabe, existe 3 principais linguagens básicas no teclado, que é através das cifras, através das partituras e do ouvido. Mas entre essas 3 formas, a mais simples, a mais rápida para você começar a tocar na igreja mesmo sendo iniciante, é através das cifras. Então, aprenda a ler cifras, entenda muito bem sobre cada uma delas para você ter a possibilidade de tocar e entender qualquer uma das notas que aparecer ali. Então, você sabendo os 2 principais pilares, que são os acordes maiores, menores, sustenidos e bemóis, e sabendo ler uma cifra, automaticamente você acelera muito mais os seus resultados. Mas a gente vai ter um terceiro desafio, que a gente precisa conhecer também um terceiro pilar para resolver ele, que são os ritmos. Não adianta nada você ter uma cifra, saber as notas, se na hora de tocar você não saber exatamente qual ritmo utilizar. Eu poderia utilizar diversos ritmos diferentes, um ritmo de country, por exemplo, ou um blues, ou poderia estar tocando, por exemplo, um samba, entre vários outros ritmos diferentes. Mas, no final das contas, qual ritmo utilizar? Eu preciso conhecer e saber uma infinidade de ritmos diferentes? Não. Você pode utilizar o método que eu desenvolvi chamado de RT4, ou seja, com apenas 4 ritmos você será capaz de tocar
todos e qualquer hino que você quiser ou que você precisar. Então, simplifica, acelera os seus resultados e você não perde tempo tendo que estudar uma infinidade de possibilidades de ritmos diferentes. Inclusive, eu já trouxe uma aula sobre ritmos, como descobrir quais são os principais ritmos. Se você perdeu, procura aqui nas minhas redes sociais que você vai encontrar essa aula. Então, com esses 3 pilares, você consegue estar tocando com segurança e consegue tocar em qualquer igreja, mesmo sendo iniciantes, e seguindo essas dicas, você vai abençoar a sua igreja. Para vocês terem uma ideia, grande parte dos meus alunos de teclado gospel do Melodias e Riffs, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses já são capazes de tocar na igreja, utilizando exatamente esses 3 pilares. Muitas pessoas, por não conhecer essas ferramentas, obviamente acaba demorando muito mais, e eu recebo diversos comentários de pessoas falando que já faz mais de 1 ano, mais de 2 anos, tem pessoas que têm mais de 5 anos estudando teclado e até hoje não se sentem capacitados em tocar com segurança na igreja, justamente por não saber exatamente o que estudar e ficam muito perdidos em meio a tantas informações e tantos conteúdos diferentes. Obviamente que a gente poderia falar sobre outras formas, outras coisas aqui para lapidar e simplificar, como encadeamento de acordes, que é uma das técnicas que eu utilizo, que é a forma mais fácil, bonita e correta de se tocar teclado para você substituir os acordes, mas isso pode ficar como tema para uma próxima aula. Começa por esses 3 pilares que você já vai ter muito resultado, assim como grande parte dos nossos alunos de teclado gospel do Melodias e Riffs. Curtiu esse conteúdo? Curtiu essa aula? Se foi importante para você, não esqueça de compartilhar essa aula, não custa nada e você não leva nem 10 segundos. Compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja, e compartilha principalmente com o grupo do WhatsApp da sua congregação. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela participação, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!